Como ajudar as crianças a vivenciarem o processo de elaboração da morte e, consequentemente, do luto. Seja muito bem-vindo ao canal Psicologia com Mônica. É um prazer ter você aqui. Falar sobre a morte na infância, falar sobre a elaboração do luto, é um tema que envolve a todos nós, profissionais, educadores, familiares. Todos nós vamos em algum momento estar imersos nessa difícil tarefa que vai ser comunicar a uma criança a morte de alguém querido, amparar essa criança na elaboração dessa dor. Tem pesquisas que vão dizer que muitos dos transtornos, dos conflitos psíquicos no adulto são consequências da não elaboração ou de dificuldades ligadas a perdas, principalmente dos pais. Então, se todos nós nos envolvermos nisso, em tentar, de uma certa forma, contribuir, amenizar essa dor, certamente as crianças vão ganhar nesse momento e, consequentemente, ao estarem adultos. Como comunicar a morte? É sempre uma questão. Tem pais que vão acreditar que é melhor esconder da criança, é melhor dizer uma história, falar algo da ordem bem metafórica, por exemplo, que a pessoa querida viajou, foi fazer uma viagem longa, virou uma estrela, está morando com o Papai do Céu. Então, diante da nossa própria dificuldade em lidar com a morte, nós vamos, às vezes, atrapalhar nessa comunicação à criança. A psicologia, ela vai ser contrária ao uso dessas metáforas. Por mais difícil que seja comunicar sobre a morte, a melhor saída é levar esses conhecimentos até a criança. Claro que nós vamos precisar considerar a idade, a maturidade que essa criança vai ter para compreender o que você está dizendo. É importante encontrar uma linguagem que seja acessível à idade dessa criança, mas certamente dizer a verdade, dizer que essa pessoa não vai mais voltar, dizer da morte, da forma como você conseguir falar, mas é importante dando esses elementos. A criança, ela precisa entender que a morte, ela faz parte da vida. Em algum momento isso vai acontecer novamente. E nós precisamos entender que elaborar perdas não está só ligado ao processo de morte. Tem outras experiências que vão nos colocar também em contato com isso. Então, na comunicação mesmo da morte, pode ser que você ajude ou você pode acabar atrapalhando esse processo dessa criança de elaborar mesmo sobre a morte. Então, cuide disso. Se você não dá conta, se você também está imerso nessa perda, na dor, talvez seja interessante pedir a ajuda de alguém próximo a essa criança, um tio, um padrinho. Nós vamos dizer também da importância de que essa criança perceba que a morte, ela impacta a família, que existe uma dor que todos estão sentindo, até para que ela também entenda que a própria dor é legítima, para que ela consiga também um espaço para expressar essa dor. É muito comum a criança enlutada nós percebermos observarmos comportamentos que vão ser diferentes. Então, essas crianças, elas podem apresentar insônia, elas podem apresentar, ao contrário, um sono excessivo, elas podem ter dificuldade de se alimentar ou na comida encontrar um lugar para saciar essa dor, essa angústia, a agressividade e vários outros quadros, eles podem se apresentar para, de uma certa forma, denunciar a dor e o sofrimento. É como se a criança, na ausência das palavras, que ela não consegue, às vezes, nem encontrar para elaborar os seus conflitos, no comportamento ela conseguir se expressar. Então é muito importante que tenhamos atenção à criança. Nós vamos dizer que existem algumas necessidades que as crianças, diante da morte, elas precisam de espaço para satisfazê-las. Então,
as crianças elas precisam de entrar em contato com a dor. Não vai ser possível deixar essa criança de lado. Ela vai ter que sentir essa dor. Por mais difícil que seja para os pais vivenciarem, para os familiares verem isso acontecendo à criança, mas é importante, além de vivenciar a dor, a própria experiência da morte. Uma outra questão também que os pais ficam sempre na dúvida: devemos levar as crianças aos rituais aí que perpassam a morte, velório, enterro? Nós vamos orientar que seja dito à criança o que vai acontecer. É importante que ela entenda o que cada cultura organiza para, de uma certa forma, celebrar, dizer adeus, encerrar essa etapa da pessoa que faleceu. E deixe que a criança decida. Se ela achar que quer ir, que dá conta, permita. Esteja junto com ela, responda, explique da sua forma, mas é importante também que esse tempo e essa possibilidade seja ofertada à criança. Uma outra necessidade também que as crianças vão ter é de reelaborar a própria identidade. A morte de pessoas queridas e próximas às crianças vão impactar. Então, se essa criança perdeu a mãe, ela vai ter que rever mesmo toda a sua relação com essa pessoa que não vai mais estar presente e o impacto disso na sua estrutura, na sua personalidade. Se essa criança tinha um irmão e perde o irmão, ela passa a ser filha única. Então isso também vai trazer algo do ponto de vista de uma identidade que precisa ser revista. Então é importante dar esse espaço a essa criança. Um ponto muito importante também nessa reconstrução da identidade é que essa criança entenda que quem morreu não vai mais retornar, que esse espaço ele vai permanecer vazio. É muito comum a gente ver também algo que os pais precisam ficar atentos, que acaba que contribui mesmo para problemas, para o mal-estar, que é colocar às vezes a criança no lugar de quem morreu. Então vamos imaginar o pai que tenha falecido e aí a mãe vai dizer a um filho, homem, agora você é o homem da casa, agora a responsabilidade é sua, agora eu conto com você. É como se essa criança tivesse que ocupar o lugar do pai. Então essas questões elas precisam ser muito bem cuidadas para que de fato a morte, a elaboração do luto seja um processo natural. Certamente a dor, a ausência, isso tudo vai permanecer, mas não precisa haver mais embaraços. Uma outra necessidade importante aí para a criança também é de ter memórias. É extremamente importante. A pessoa que foi, ela precisa estar presentificada. Então a criança deve poder ver fotos, ver vídeos, manter na sua memória a presença mesmo da pessoa que perdeu. E é importante também que os familiares façam isso, contem à criança sobre a pessoa que foi, como ela era, como ela vivia, para que de uma certa forma essa criança celebre a vida dessa pessoa que passou, mesmo que por pouco tempo, na sua vida. Então, assim, nós esperamos que, por mais difícil que seja, nós adultos consigamos cuidar, amparar nessa hora que é tão difícil de estar perdendo alguém, de ter que se haver com todas essas questões. Eu penso que um ponto importante também seja que a criança consiga ir dando sentido à morte, que é algo extremamente difícil, e que nessa tentativa ela perceba também que você adulto tem as suas dificuldades. Nós temos as nossas crenças, a religião ela vai nos amparar muito nessa elaboração mesmo, sobre a morte, mas vão ter questões que vão ficar de fato sem respostas e que essas crianças consigam ir dando conta disso, de compreender questões complexas que dizem respeito à vida, como a morte.
Agradeço a sua atenção. Se você ainda não está inscrito no canal Psicologia com Mônica, faça. Recomende o nosso canal aos seus amigos, aos seus familiares. Deixe aqui o seu like, suas sugestões de tema e acione a sineta para receber notificações dos próximos vídeos. Um abraço!